me perguntaram, sempre me perguntam esses muchachos aqui de la comunicação. Eles sempre me perguntam qual é o nome da prédica, assim como é. E a gente que me conhece já sabe que eu não me intitulo predicadora, la predicadora. Eu sou alguém que comparto muito de lo que está queimando em meu coração. Então, generalmente não penso muito em el tema del nome, ¿sí? Pero entonces eu falei com Johan. Bueno, eu creio que pode ser os efeitos que hoje pode dizer que vamos falar sobre os efeitos de um encontro com Cristo. E se você pode, abre sua Bíblia em Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, eu vou ler alguns versículos aqui desde o 1, que diz assim: Saulo, respirando todavia ameaças e muerte contra os discípulos del Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que se encontrava grupos que pertenciam ao caminho, se os discípulos de Jesus, tanto homens como mulheres, lo puderam levar atados a Jerusalém. E mientras viajava, al acercar-se de Damasco, de repente resplandeceu a seu alrededor uma luz del cielo. Al cair em terra, oyó uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Quem eres, Senhor? Perguntou Saulo. E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persigues. Levántate, entra en la ciudad, e se lhe dirá lo que debes hacer. Então, mira lo que passa aqui, um pouquinho de contexto. Muitos conhecem sim a história, pero me gusta dizer que temos que entender que nem todos têm uma familiaridade com a Bíblia. Sim, às vezes conhecemos todo e pensamos que toda a igreja conhece toda a história, pero não. Então, aqui está falando de Paulo, de Saulo, um homem com muitos títulos, um homem culto, um homem que conhecia todo de la lei, um homem que estudou. Vamos a pensar em los dias de hoje, assim, qual é a melhor universidade que temos, não em el país, mas em nível de mundo. Estudou com o melhor, era um homem intachável, como ele mesmo em outro momento vai dizer, que sabia todo sobre a lei, com todos os títulos. Ou seja, era alguém que tinha, pois carregava aí muitas coisas que a ele considerava de muito valor. E o que ele fazia dentro de seu entendimento de servir a lei, de ser fiel com a lei de Moisés, de ser fiel com sua religião, que ele fazia, ele matava os cristianos, porque ele creía que Jesus era como como uma maldição, que era impossível que Jesus fosse o Messias. Ou seja, ele estava completamente preso à sua religiosidade, e dentro de sua religiosidade ele era implacável com o que creia. E o que ele fazia era chegar em los lugares e onde estivessem cristianos, ele los corria, los maltratava, los prendia, los matava. Então, estamos falando aqui, minha gente, eu creio que se pudermos trazer para nosso contexto hoje, algo como terrorismo, de verdade. Terrorismo, era alguém que às vezes leemos a história, leemos hasta aqui esses momentos que vemos Pablo fazendo essas coisas, e leemos de uma maneira romântica, sim?
Pero es real, estava passando aí, a gente estava sendo muerta, mulheres, niños, lo que sea, quem ele encontrava, ele prendia, los maltratava, negue a Jesus, los maltratava, se você não negue a Jesus, eu vou matar-te, e assim era um homem consumido por isso, por esta aversão, este ódio a la igreja de Cristo. Então, aqui nós outros leemos, e me gusta muito essa expressão que usa aqui, que Pablo, todavia, respirando ameaças. Sabe o que é isso? Como ele enfoca que a palavra que nos traz, consumido por este ódio, consumido por esta raiva, consumido por sua religiosidade, respirando isso, ele estava indo a caminho de Damasco, com cartas para prender, para matar, para hacer lo que fuera necessário com os cristianos que encontrava. Pero neste caminho, mi gente, a caminho de Damasco, Pablo teve um encontro com Jesus. E aqui uma coisa que eu quero deixar para nós outros, sabe? É que de verdade não existe coração tão duro que o amor de Deus não pode penetrar. Não existe obscuridade tão densa que a luz de Cristo não pode alumbrar. De verdade, não existe o eco tão profundo que podemos entrar, que os braços de Jesus não é suficientemente para ir e quitar-nos de aí. Não há. Sabe, às vezes, eu não sei você, mas eu já tive pessoas em minha vida, em minha própria família, que eu pensei, não há como. Esta pessoa jamais vai rendir-se a Jesus porque é uma pessoa muito dura, é uma pessoa muito difícil. Esta pessoa vem deste contexto e às vezes nos assustamos com o contexto que as pessoas vêm. Pero, minha gente, eu lo dudo se nenhum de nós aqui conhecemos alguém que vindo de um contexto mais obscuro e pesado que Pablo. Por mais obscuro e pesado que seja o contexto das pessoas que você conhece, que você ama e que às vezes você pensa que é impossível, eu lo dudo que venia de um contexto mais pesado, com mais cegueira de lo que Pablo tinha. Pero aún assim, o amor de Jesus lo encontrou e lo tombou aí. E eu quero deixar isso para nós outros. Não ponga as barreiras. Não ponga as limitações. Nós outros é que ponemos a limitação. Não, eu não creio que... Não, eu creio que esta pessoa... Esta não. Pero te digo uma coisa. Um pecador não é pior que outro pecador, minha gente. Pecadores e são todos iguais. Este pecador que você pensa que é impossível que o amor de Jesus lo alcance, é tão pecador quanto você era quando o amor de Deus te alcançou. Sabe qual é o pecado em verdade? Lo que hacemos, nós outros pensamos, o pecado é fumar, é beber, é tomar, sabe? Isso são consequências. Isso são consequências, mas o pecado é não reconhecer a Cristo como Senhor. Juan vai dizer isso em seu evangelho. Este é o pecado do homem, é não reconhecer que Jesus é Senhor, é não reconhecer a sangre de Jesus, é não deixar-se lavar-se por esta sangre. Este é o pecado. Então, o pior pecador que nós outros conhecemos e que pensamos que o amor do Senhor não pode alcançar, é tão pecador quanto nós outros éramos quando Jesus nos encontrou. Então, não desista. Não seja você o limitante da ação de Deus sobre a vida do outro. Siga orando, siga clamando, porque em algum momento, em caminho de Damasco, o amor de Jesus lo tomba. Amém. E uma coisa que eu vejo na vida de Pablo, as consequências deste encontro, minha gente, é que quando temos este encontro com Jesus, ele cambia completamente a ruta. Pablo estava indo seguro. Ele estava indo para uma direção seguro de lo que ia ser. Pero quando ele encontrou com Jesus, com esta presença poderosa, com esta graça irresistível, a palavra disse que ele quedou prostrado,
que ele foi levado por la mano, que ele quedou cego delante de esta presença de Jesus. E ele foi levado por outros para outro caminho, onde ele ia passar por um processo de transformação. Quando nós outros encontramos com Jesus, e esta é uma marca do encontro, se isso não passa, não encontramos com o Evangelho, minha gente. Porque quando nós outros encontramos com Jesus, quando temos um encontro com o Evangelho, o que passa é que ele cambia completamente nossa ruta. Hacemos uma volta. Estamos indo para um lugar seguros, pensando que isso está correto, fazendo coisas que pensamos que está correto, como diz a palavra, que para nós outros hacemos caminhos que parecem buenos, pero que em verdade esses caminhos que nós outros temos como buenos nos levam a la muerte. Então, muitas vezes estamos caminhando por um caminho de muerte e estamos indo seguros que isso é o correto, que estamos fazendo bem. Pero aí, quando encontramos com Jesus, quando temos este encontro com Ele, Senhor, o que passa é que Ele cambia completamente a ruta de nossas vidas. Eu não sei se assim ha passado com você, pero assim foi comigo. O Senhor cambiou completamente. O Senhor hizo uma transformação completa da visão que eu tinha acerca de Deus. Sabe, Pablo estava obscurecido em sua visão, e é muito interessante, porque a Bíblia habla que ele quedou 3 dias ciego. Quedou 3 dias ciego. Pero quando volviu, ele volviu com uma mirada, com uma percepção, com uma visão completamente diferente de Deus e da vida. E sabe o que me encanta, minha gente? E eu quero, isso aqui é muito importante para nós outros em los dias de hoje. Pablo conhecia todo da lei. Ele fazia todo correto, cumpria com toda a lei de Moisés. Pero era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor da graça de Deus. Pero quando ele tem um encontro com Jesus, ele cambia completamente e passa a ser útil para o reino de Deus. Sabe uma coisa também que me queda muito forte e marcado aqui na vida de Paulo? É que a religião apenas nos embaraça. A religião apenas nos embaraça, minha gente. O que nos vai fazer levantar-nos e ser úteis, vasos de honra para Deus, é Jesus. Aqui está um retrato da graça. Um homem religioso que sabia todo das regras. E era inútil e um perseguidor da igreja. Pero agora um homem que, ao contrário de ser um religioso, é um homem que tem um encontro real com o Cristo vivo. E ele passa a ser um instrumento de justiça para a igreja. Então, despojemos-nos de toda a religiosidade. E que o Senhor nos leve cada dia mais a ter um encontro com o Cristo verdadeiro. Que o Senhor traga esta luz que deixou Pablo obscurecido na visão antiga, que esta luz venga sobre nossas vidas todos os dias. Que todos os dias de nossas vidas, que esta luz pueda brilhar, para que nós outros deixamos a religiosidade e vivimos a um evangelho relacional. E não um evangelho teórico, mas uma vida relacional com Cristo. Amém? E aí, minha gente, tem alguns versículos que eu não vou ler para que podamos ganhar tempo. Pero Pablo, em uma de suas cartas, ele vai falar de seus títulos. Ele vai falar que ele era um hebreu de hebreu. Ele vai falar de toda sua, como sua autoridade natural. De toda sua autoridade natural, de todos seus títulos naturais. E aí depois ele vai dizer assim: pero mira, se tem algo que poderia vangloriar-se ou se pensar mais, era eu.
porque eu era todo isso. Pero o dia que eu encontrei a Cristo, eu passei a considerar todo isso como uma basura. A fim de quê? A fim de ganhar a Cristo, ou a fim de conhecer a Cristo, ou com o fim de viver a Cristo. E sabe o que me hace acordar? Sabe a parábola de Mateus 13? Vamos a esta, eu creio que vamos a ler. Abre sua Bíblia em Mateus 13. Aleluia, graças Senhor. Graças por tu amor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Mateus 13. Isso aqui, Jesus falando. Quantos sabem que Jesus lhe gostava assim, falar por parábolas? Ele corria coisas sencillas que a gente poderia compreender, coisas do cotidiano de la gente. Jesus corria coisas sencillas para ensinar verdades eternas. E aqui tem esta parábola que diz assim: El reino de los cielos es como un tesouro escondido em um campo. Quando um homem lo descobriu, lo volvió a esconder e, lleno de alegria, foi e vendeu todo lo que tinha e comprou esse campo. E o 45 diz: também, assim, falando do reino de los cielos, também se parece ao reino de los cielos a um comerciante que andava buscando perlas finas. Quando encontrou uma de grande valor, foi e vendeu todo o que tinha e la comprou. Sabe, eu vejo muito isso aqui, as declarações de Pablo, muito que ver com esta verdade que deve estar muito firme em nossos corações. Jesus explicando acerca do reino de los cielos, e ele vai falar: o reino de los cielos é como isso, é como este homem que encontrou este tesouro escondido em um campo. E ele foi, e aqui habla que ele foi lleno de alegria, vendeu todo o que tinha e o comprou. E o outro, como um comerciante que buscava perlas finas, estava em búsqueda de perlas que foram finas, especiais, de grande valor. E quando la encontrou, vendeu todo o que tinha e la comprou. Sabe, eu sei que podemos até usar isto aqui para falar de nós outros, e que Deus nos deu este valor de entregar todo o que tinha de mais precioso para resgatar-nos. Pero aqui está falando do reino de los cielos. Está falando de Jesus. É Ele o tesouro de grande valor. É Ele a perla fina de grande valor. E isso aqui me remete ao que Pablo vai falar e ao que Pablo demonstra. Ou seja, eu tinha muitas coisas que para mim tinham muito valor, que eu valorava muito, que eu me aferrava muito a estas coisas. Pero o dia que eu encontrei este tesouro, eu me despojei de todo para agora ter este tesouro de grande valor. Foi isso que passou com a vida de Pablo. Ele se despojou de todo o que ele considerava de grande valor, porque agora ele encontrará algo que tem que muito mais valor. Não é que as coisas que temos não têm valor, minha gente. Óbvio não. Temos muitas coisas que valoramos, que têm um valor, que têm importância para nós outros. Pero sabe, existem aqueles que descobrem o tesouro de grande valor. E quando lo descobre, nada mais passa a ter mais importância que este tesouro. E assim deve ser com nossa vida. O tesouro é Jesus, é o Evangelho. E aí nós outros vamos a ver na vida de Pablo, minha gente, a transformação que Pablo começou a viver. Estes dias, nossa igreja de Brasília, já a igreja sede, me pediu para fazer um vídeo que eu ia ter uma conferência para profética, uma conferência sobre
sobre o profético. Então, me pediram para fazer um pequeno vídeo, dando uma palavra aos profetas desse tempo. E eu, Senhor, que vou falar para esta gente? A gente é de nível assim. Que vou falar? Pero aí tinha algo que estava em meu coração já há rato. E tem muito que ver com tudo isso que estamos falando. Que eu me acordava de Moisés, desses dias que eu prediquei sobre Moisés, que Deus hizo a proposta para Moisés. Moisés, mira, deja, eu não vou com vocês, pero eu vou enviar um ángel, eu vou quitar os inimigos e eu vou dar a terra próspera. E Moisés falou, não, Senhor. Eu quero sua presença. E eu falava, porque qualquer manifestação de Deus, sem o próprio Deus, é religião. O problema de ter inimigos, isso não é o problema. O problema é batalhar sem o Senhor. Ter inimigos e ter batalhas vamos atender em toda a vida, não é problema. O problema é fazer isso sem o Senhor. Então, isso para mim tampouco me interessa. A prosperidade só é prosperidade se o Senhor está. Tampouco me interessa. Não quero o Senhor, eu quero sua presença. Eu quero sua presença. E aí isso quedou para mim, eu falei com eles, eu hice o vídeo falando, que os profetas, e quantos são profetas aqui? Amém? Somos profetas, minha gente. Profetas são aqueles que proclamam, que hablam em nome de Cristo. Não é o show. Profetas são todos aqueles que proclamam a verdade. Então, eu falava com eles, sabe? Vemos em toda a Bíblia, os homens de Deus, os profetas verdadeiros de Deus, foram homens que muito mais que proclamaram mensagem a outros, eles foram feridos por ele mensagem em sua própria vida. Foram homens que muito mais que falar para outros, eles condicionaram sua vida à mensagem que eles predicavam. Esses são os verdadeiros profetas. Não são aqueles que estão sempre entregando palavra para outros. São aqueles que estão vivendo a palavra em sua própria vida primeiro. São aqueles que são feridos por ele mensagem que carga. E nós outros vimos que dos efeitos de encontro com Jesus, e que nós outros vemos na vida de Pablo, em toda a vida de Pablo, é que ele foi ferido por ele mensagem que ele cargava. Agora nós outros vemos o homem que matou, o homem que perseguia a igreja. Nós outros vemos Pablo escrevendo cartas e ensinando-nos acerca do amor. E ele falando, se não há amor, de nada serve. Se não há amor, podemos dar hasta o corpo para ser queimado vivo, pero isso não terá proveito. É sobre amor. Como foi isso? Este homem que tinha sangue em suas mãos, sangue em seus olhos. Agora este homem lleno de amor, ensinando-nos acerca do amor. Nós outros vemos homem que era abraçado por la religiosidade, agora combatendo la religiosidade para os Gálatas e falando quem los enfeitiçou, enfeitiço como a magia, quem los hechizou. Sim. Aí vamos aprendendo, minha gente. Quem los hechizou para que vocês que receberam a graça que é Cristo, agora querem agregar algo mais? Não, Cristo é suficiente. É Cristo sem mais. Não há cositas que vocês têm que fazer ademais de Cristo. Cristo é suficiente. Quita a religiosidade. Minha gente, os efeitos de Cristo na vida de Pablo. O homem que amava a religiosidade, agora ensinando a igreja, não, quite todo isso, quite esta basura, não deixe que a gente ponga peso sobre vocês, é Cristo e já, é a sangre de Cristo e ponto, não necessita um arreglito, não necessita a cosita ungida, aqui não sei como é, mas em Brasil há muito, o pañito ungido, a cosita ungida, não, o ungido é Cristo.
e Ele é suficiente. Não temos capacidade de añadir algo a uma obra que foi perfeita. Quita estas basuras. Isso não pode se comparar à la sangre perfeita que escutamos lá outro domingo. Esta sangre perfeita, o Cordeiro perfeito, que derramou uma sangre perfeita por sempre. Não para cobrir pecados, pero para quitar o pecado. Então, agora vemos este Pablo combatendo esta religiosidade. Vemos Pablo um homem marcado por la oração. Antes ele era marcado por la religião, que é cumprir uma lista de regras. ¿Sí? Religião, cumprir uma lista de regras. Relação, intimidade profunda com o Deus de minha vida. Então, agora nós vemos as cartas de Pablo, llenas de lágrimas. Ele orando por la igreja. Era um intercessor, um homem de amor, e ensinando a nós outros que devemos orar sem cessar. Sabe, eu não sei se é Lutero, agora eu não me acordo, pero um grande homem de Deus vai dizer que nenhum homem é mais grande que sua vida de oração. Todos os homens que foram grandes e que foram marcados de verdade por um encontro com Cristo têm uma vida de oração. Mi gente, se não oramos, eu te cuento, perdona-me, pero você todavia não teve um encontro com o Evangelho. Porque orar não é algo que... Não, orar é necessidade básica para a vida de quem teve um encontro com Jesus. Orar é relacionar-se. Como eu tive um encontro com Cristo e não me relaciono com Ele? E como eu empecei aqui no início, já na antiga aliança, quando os sacerdotes queimavam os incensos, eles faziam aí os sacrifícios de adoração, queimavam seus incensos, e estes sacrifícios levantavam este humo, que era como esta adoração que chegava hasta Deus. Pero agora, depois de Cristo, depois que somos marcados por Cristo, nós outros compreendemos que todos somos sacerdotes. Ele comprou para Ele mesmo reis e sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Se todos somos sacerdotes, todos temos responsabilidades de queimar incenso. E Apocalipse diz que o incenso são as orações de los justos. Mi gente, se não está subindo incenso, tudo de adoração allá está com defeito seu sacerdócio. Um homem que tem um encontro com Cristo, um dos resultados é uma vida rendida a Cristo. É uma vida marcada por la relação com Cristo. E é muito maravilhoso que em um momento, já em Hechos 16, nós outros vemos Pablo, depois de ter sido golpeado, de ter sido maltratado, ele foi lançado em um cárcere. E ele estava já com seu companheiro Silas. E a Bíblia disse que, mientras estava com suas heridas abertas em seu corpo, este reino, este tesouro que já estava dentro, Pablo pôde alçar suas mãos e disse que eles alabavam ao Senhor, que eles cantavam, que eles adoravam, que eles levantavam incenso, ao ponto que as estruturas físicas do lugar foram abaladas. Mi gente, um homem que é marcado, uma pessoa, homens e mulheres que são marcados por Cristo, por este encontro com Jesus, aún em los momentos mais difíceis de nossas vidas, podamos romper com as estruturas a nosso alrededor. Pablo, primeira coisa que hizo, ele rompeu com a estrutura dentro. O desespero não tomou seu coração, o medo não tomou seu coração, a raiva, o desejo de vingança não tomou seu coração. Primeiro, ele rompeu com as estruturas aqui dentro. Ele era um homem que estava preso fisicamente, pero livre espiritualmente. Ele rompeu com essas estruturas, pero também foi tão poderoso que a Bíblia disse que o lugar físico temblou.
que o lugar físico foi abalado por causa do poder que estes homens carregavam, da consciência que eles tinham. Sabe, Pablo foi um homem que donou sua vida. Em sua última carta, eu já vou terminar. Um pouquinho mais. Paulo, ele foi um homem como marcado por essa experiência que ele teve com Jesus. E aí, nós outros conhecemos a história. Pablo foi um dos maiores plantadores da igreja. Um homem que compreendeu que o que ele recebeu não poderia quedar apenas com ele. Era precioso, era demasiado precioso para quedar apenas com ele. E Pablo saiu a proclamar, a plantar igrejas, a levantar líderes, a sembrar disso que já havia recebido também a outros, como Santiago nos compartilhou aqui. Esta é uma marca, esta é uma consequência de quando temos este encontro com Jesus. É algo de tanto valor, há tanta alegria dentro de nós outros, que não podemos conter-nos em guardar isso apenas para nós outros. Temos a necessidade de proclamar, de anunciar a outros. Esta é a marca, é a consequência de alguém que tem um encontro com Cristo. Allá em 2 Timoteo, foi a última carta que Pablo escreveu, já viejo, já terminando seus dias, e ele sabia que ia morrer. Ele estava preso, acusado de um crime que não cometeu. E ele estava aí, botado em este cárcere, foi abandonado por la gente, estava solo aí. E no final de sua vida, já viejo, cansado, com as marcas em seu corpo, todo seu corpo marcado, com os golpes que levou por amor a Cristo. E aí, no final de sua vida, ele vai escrever, em 2 Timoteo, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. E ele vai dizer, e eu estou parafraseando, ele vai dizer que agora a esperança que ele tem é a corona que ele sabe que vai receber em Cristo. Ou seja, minha gente, mira isso. Não é um jovencito, não é um adolescente animado, com os primeiros dias, que estamos enamorados de Jesus, que as coisas vão bem. Não é um jovencito em início da caminhada, todo animado. É um homem que foi golpeado, que foi apedreado, que foi mal compreendido, que passou por todo tipo de privações que você pode imaginar, que foi abandonado hasta por aqueles que ele ajudou em sua caminhada, e agora preso, acusado de um crime que não cometeu, com uma sentença de ter sua cabeça cortada. Não é alguém que, mira isso, eu quero que você grave isso. Não é como eu, como nós outros aqui. E para alguns que estão no início da caminhada animado, que tudo é novo, tudo é novidade. Não, é um homem que passou toda uma vida com Cristo, entregando sua vida a Cristo como uma ofrenda. Passou por todas as privações, passou por todas as coisas que tinha que passar, as experiências buenas com Cristo, mas também as coisas mais brutais que como humanos podemos experimentar, ele provou. E agora, no final de sua vida, para morir-se, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e meus olhos estão na eternidade. Quando somos marcados por Cristo, temos que ter uma mirada na eternidade, minha gente. A vida não é apenas isso aqui. Esta é uma consciência que Pablo tinha. Ele mesmo vai falar: eu queria estar com Cristo já. Porque se eu muero, para mim é lucro, eu vou estar com Cristo. Pero a vida que eu levo aqui, eu vou levar para quê? Para Cristo e para que ustedes, para como
ser uma bendição ou ser uma ferramenta de bendição para suas vidas. É para um propósito, é para que o reino de Deus siga estendendo-se, é para que outros sigam sendo construídos por la vida de Cristo. Então, ele vai dizer isso. Eu guardei a fé, me encanta que ele falou. Eu batalhei, eu combati, eu terminei a carreira e a fé está intacta, está aqui. Eu sigo crendo, eu sigo amando ao meu Senhor, como em ele primeiro dia. Eu sigo amando a Jesus, como neste primeiro dia que eu tive um encontro com Ele. As privações não me quitaram o amor que eu tenho por Ele, porque meu amor não estava em las coisas, meu amor estava em Ele. Todas as decepções que eu passei, todas as coisas que me marcaram em minha vida, não me quitaram este amor e esta esperança em Cristo, porque em verdade, minha esperança jamais estuvo em las coisas e em las pessoas. Minha esperança sempre estuvo em Cristo, por isso a fé está intacta. Sabe, Pablo foi um homem que viveu para Cristo e morreu por Cristo. Pablo foi um homem que passou toda a sua vida vivendo para Cristo. E quando chegou o momento, ele estava completamente listo para morrer por Cristo. Sabe, eu sei que esse não é uma mensagem assim muito cômodo para nós outros, mas isto é evangelho. Isso é evangelho. Que o Senhor nos leve a este lugar. Que o Senhor nos leve a viver as marcas de quem tem um encontro com Cristo. Que o Senhor nos leve a este lugar. Que nada para nós outros seja mais precioso ou que tenha mais valor que viver o Cristo para nossas vidas. Sabe por quê? Porque não é a alegria e o contentamento, minha gente, não é sobre o que temos afuera. Vocês sabem disso, eu sei que vocês conhecem pessoas que têm todo, estão em depressão e não têm nenhuma esperança. Eu conosco em minha própria família, gente que tem todo, mas não tem nada. Porque se temos todo afuera e não temos o reino dentro, temos toda a falta. Pero graças ao Senhor, que em Cristo Jesus podemos ter esta vida. Cristo Jesus é este tesouro de grande valor. E não sei se aqui nesta manhã há aqueles que estão buscando, que estão caçando, que estão procurando um tesouro. Pero quero contar-te, o tesouro já não está escondido. O tesouro foi revelado. O tesouro é Cristo. A sangre já foi derramada. O sacrifício foi aceitado. E todo aquele que crê em seu nome, Deus lhes dá um poder para levantar desta silla hoje como filhos de Deus.